paz, mulheres! Tudo bem? Estamos começando mais um Mulheres que Inspiram e hoje nós vamos conversar sobre uma mulher excelente na Bíblia que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? A mulher que nós vamos conversar hoje é Priscila. Priscila, ela está ali na parte do Novo Testamento na Bíblia e muitas pessoas não conhecem a história de Priscila e por isso eu quis trazer aqui para nós, para que a gente possa refletir sobre a vida dela, como ela foi uma grande mulher no ministério de Cristo e também o que ela pode nos inspirar na nossa geração. Então, vamos lá. Eu anotei aqui em 2 lugares onde é falado sobre Priscila, que apresenta, né? Então, eu vou estar lendo para vocês. Primeiro, está em Atos 18, do versículo 2 e 3, eu já deixei aqui marcadinho. Vou estar lendo para vocês, tá bom? E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então aqui nós vemos que Paulo conhecia tanto Áquila, marido de Priscila, e Priscila. Então eles estavam vindo ali para... Chegou a Corinto, que era onde eles estavam, e se encontraram com Paulo. E eles tinham o hábito de fazer tendas, eles tinham isso como trabalho. Em Romanos 16, do versículo 3 ao 5, eu vou ler aqui para vocês também. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Épino, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Então nós vemos aqui que tanto Priscila como Áquila, eles eram discípulos de Paulo, né? Eles estavam trabalhando pela obra e Paulo era muito grato pela função que eles tinham, pela vida que eles tinham se dedicado ao trabalho de Cristo. Então, nas minhas anotações aqui, eu anotei 3 coisas que nós podemos aprender com Priscila e eu quero compartilhar com vocês neste vídeo. Bom, eu coloquei a seguinte pergunta: o que podemos aprender com Priscila? A primeira coisa é que Priscila fazia a igreja por onde passava. Isso é muito forte, porque quando a gente vai lendo Atos dos Apóstolos, todas as cartas de Paulo, que na época ele estava escrevendo para os gentios, e quando ele fala sobre Áquila e Priscila, nós podemos ver que ela era uma mulher totalmente desapegada dos bens materiais, era uma mulher que super companheira do seu esposo. Na Bíblia é muito interessante porque toda vez que é falado de Priscila, é falado também de Áquila e vice-versa. Então não tem como falar de um sem falar do outro. Eles eram um só em todos os sentidos no seu trabalho, que eles trabalhavam juntos fazendo tendas, e também no ministério de Cristo. Eles trabalhavam juntos para poder ganhar almas e tudo mais. E nós sabemos que naquela época era muito complicado falar sobre o Evangelho de Jesus. Então, como Paulo disse lá aos Romanos, ele era muito grato porque eles quase deram a sua própria vida pelo amor de Cristo. Então, eu anotei aqui que ela colocou a sua própria casa, ela abria a sua própria casa para se tornar igreja, né? Para poder receber aquelas pessoas que tinham a vontade de aprender sobre Cristo. Isso, foi isso que eu anotei. E ali para que as pessoas pudessem se reunir e se alimentar da palavra de Deus. Então era muito lindo essa entrega que ela tinha, né? Assim, de abdicar da sua vida diária mesmo, mas para poder se reunir, fazer a sua própria casa como templo, como igreja, para que pudesse ajudar as pessoas que tinham um desejo de conhecer a Cristo. Como eu disse, naquela época, falar sobre Jesus era impossível.
Hoje nós temos essa oportunidade e muitas vezes nós não fazemos como Priscila, né? Não digo de abrir a nossa casa, porque a geração é totalmente diferente, os tempos são outros, mas nós, aonde possamos estar, nós podemos ser igreja, nós podemos ter a oportunidade de falar sobre Cristo, né? Então eu acho que isso é uma lição muito importante que Priscila nos ensina nesse vídeo que eu tô fazendo para vocês. A segunda coisa que eu anotei aqui é que Priscila era cooperadora do discipulado ao lado do seu marido. Como eu disse, não tem como falar de um sem citar o outro. Eles eram um só em todos os sentidos e o relacionamento deles era tão forte, tão intenso em prol do Evangelho que eles arriscavam a sua própria vida para falar sobre a vida de Cristo e para poder ajudar outras pessoas também a conhecerem o Evangelho, né? E é muito interessante que Paulo, ali em Romanos, quando a gente leu ali, ele reconhece esse amor que eles tinham pelo trabalho, eles reconhecem a dedicação que eles tinham, né, de arriscar realmente a sua própria vida. Então, além de Priscila ser um grande exemplo para nós como mulher, ela também, tanto ela como Áquila, é um exemplo para casais, né? Nós sabemos que quando somos solteiros temos muito mais tempo para se falar do Evangelho de Jesus, para poder se dedicar à obra. Mas quando nós casamos, nós temos sim as nossas responsabilidades, tanto marido como esposa, aí vem os filhos, mas isso não significa que o marido junto com a sua esposa não possam fazer a obra juntos. E Áquila e Priscila aqui são um exemplo muito bonito para nós, para que a gente pode realmente fazer o trabalho dentro da igreja, que a gente pode também evangelizar as pessoas que não conhecem. Então realmente eles nos inspiram muito, principalmente nós como mulheres, para que nós possamos ser igreja onde quer que possamos estar, e também aos nossos casais, nossos maridos, esposas, que olhem eles como exemplo, para que a gente possa realmente fazer a vontade do Senhor, né? E por último eu coloquei assim que Priscila era uma mulher cheia de qualidades, e eu quero dizer aqui alguma delas para vocês. Ela era uma mulher madura, porque realmente para enfrentar tudo que ela estava enfrentando naquela época, uma época difícil, uma época, como eu disse, que não podia se falar de Jesus como hoje nós podemos gritar aos quatro cantos do mundo, falar da nossa fé, falar sobre a palavra do Senhor, declarar o nosso amor por Cristo. E realmente ela era uma mulher que, por mais que passasse todas as dificuldades, ela tinha assim a sua maturidade, principalmente na fé. Então eu acho que é uma das características de Priscila assim que ressalta bastante. Ela era uma mulher de fé, sem dúvida nenhuma, né, como a gente falou. Ela era esposa auxiliadora. É muito importante isso, porque quando a gente começa a pesquisar sobre Priscila, em vários textos que eu li para poder trazer algo diferente sobre ela, fala assim a frase que é impossível não falar de um sem citar o outro. Então aonde Áquila estava, ela estava com ele. Então ela era uma mulher auxiliadora mesmo, que nós mulheres nós temos que ser dos nossos maridos, né? Deus nos fez para sermos o quê? Andarmos ao lado do nosso esposo, nem atrás nem na frente, mas que nós fôssemos o quê? Cooperadoras, né, de casa, do trabalho, do lar, dos filhos. Então esse é o papel da esposa, e ela realmente é uma mulher, é uma esposa que auxilia o seu marido não somente no trabalho que eles tinham, que eles trabalhavam fazendo tendas, mas também no trabalho de Cristo, no Evangelho. E ter este auxílio é muito importante, porque nós mulheres, nós somos muito mais... o homem é muito mais razão, a mulher é mais emoção, nós temos assim o nosso lado mais sensível, né, para tudo. Então cada um tinha o seu papel ali, principalmente no seu trabalho, que eles faziam tendas, faziam cabanas, porque era daquela época, mas também no seu trabalho missionário, o seu trabalho de evangelizar. Então eu tenho certeza que ela era braço direito dele, sem dúvida nenhuma. Aqui eu coloquei auxiliadora idônea, que é uma mulher que realmente está ali para todos os momentos, né?
com certeza Priscila era uma mulher amiga e também companheira, porque, como eu falei para vocês, abrir a sua casa, né, deixar a sua vida, deixar o seu eu, negar o seu eu todos os dias para fazer a vontade do Senhor, isso é muito gratificante. Então eu tenho certeza que as pessoas que ali se achegavam a eles olhavam para Priscila como se fosse realmente um amparo, uma amiga para todas as horas. Eu tenho certeza absoluta que ela era uma mulher conselheira, era uma mulher amável, adorável, uma mulher que tinha o consolo para dar a todo momento. Então eu imagino assim, dessa forma, Priscila, e acredito que nós possamos obter todas essas qualidades que ela tinha. Ser esposa auxiliadora, se você ainda não é esposa, mas é uma mulher que auxilia no trabalho de Cristo, no ministério da sua igreja, era uma mulher amiga, uma mulher madura, uma mulher de fé. Então realmente nós podemos ser tudo isso como Priscila era. Então eu acho muito interessante a gente, cada dia que passa, estudar mais sobre mulheres da Bíblia que fizeram toda a diferença lá na sua geração, e que nós possamos hoje também sermos Priscilas, sermos Anas, Saras e muitas mulheres da Bíblia que nós temos como exemplo. Amém? Eu espero muito que você, mulher, tenha gostado desse vídeo. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Nós temos outros vídeos falando de outras mulheres que inspiram. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui para nós. Nos acompanhe também lá no Instagram. A gente está fazendo um trabalho bem bacana, sempre colocando notícias novas, novidades, fazendo lives a cada 15 dias de uma vida de fé, trazendo também homens e mulheres que são exemplos da Bíblia para nós, para nossa vida, para que a gente possa ter uma vida de fé, e também testemunhos de pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes a gente nem sabe a história maravilhosa que tem para nos passar. Então, se você não nos segue lá, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o nosso Instagram, e nos ajude cada dia que passa a falarmos mais a palavra do Senhor, a estudarmos mais sobre mulheres, grandes mulheres, para que elas possam nos inspirar nos nossos dias de hoje, tá bom? Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui, fique com Deus e não esqueça, você é uma mulher que inspira. Até o próximo vídeo.